Olá, eu sou do grupo 6, composto pelos alunos Danilo, Eduardo, Lucas e Michele, e iremos apresentar um trabalho sobre o coeficiente de restituição por análise de frame de vídeo para a disciplina de Métodos Experimentais em Engenharia, orientados pelo professor Dr. Júlio Carlos Teixeira. As colisões entre partículas é um dos tópicos mais relevantes para a compreensão das interações físicas que ocorrem no sistema dentro do campo de estudo da dinâmica de um sistema de partículas. As colisões ocorrem quando a interação entre duas partículas ou sistemas que se aproximam alteram seus movimentos e, consequentemente, trocam momento e energia. Isso significa que se diz que há colisão quando a aproximação entre partículas promove uma variação mensurável nos movimentos delas durante um curto espaço de tempo. Tanto em escala macroscópica quanto na atômica, os eventos de colisões são expressivos no nosso cotidiano. Alguns exemplos são o choque entre bolas em uma mesa de bilhar, o chute de um jogador em uma bola de futebol, acidentes entre veículos, o choque entre partículas elementares em aceleradores de partícula, o choque de nêutrons com núcleos atômicos em um reator nuclear e, para os fins deste experimento, o choque entre uma bola e uma mesa. No estudo de colisões, um conceito muito utilizado é o do coeficiente de restituição, simbolizado pela letra grega epsilon, que é uma grandeza adimensional, que indica o grau de elasticidade da colisão. Ele é determinado pela relação entre as velocidades dos corpos envolvidos imediatamente antes e após a colisão. Por meio dele, podemos compreender se houve conservação total ou parcial da energia cinética, ou até mesmo se ela foi totalmente dissipada. Baseado nesse conceito, as colisões são classificadas como: se ε é igual a zero, é uma colisão perfeitamente inelástica. Se o ε está entre 0 e 1, nós temos uma colisão inelástica. Se o ε é exatamente igual a 1, a colisão é perfeitamente elástica. E se o ε é maior que 1, nós temos uma colisão superelástica. O coeficiente de restituição está associado à energia cinética dissipada durante os impactos sucessivos e pode ser calculado a partir da razão entre as velocidades depois e antes do impacto. A partir da formulação para calcular o coeficiente de restituição e utilizando algumas manipulações algébricas, nós chegamos a uma fórmula utilizando o tempo ao invés da velocidade para fazer o cálculo do coeficiente de restituição. Este experimento tem como objetivo o estudo da variação da energia cinética de uma bola em choque parcialmente elástico e a determinação do coeficiente de restituição mediante a escolha de uma técnica definida pelo grupo a partir de gravação em vídeo. Realizamos o experimento montando a base de granito e o cilindro graduado em 60 centímetros e pegando uma bolinha de ping-pong para soltar do topo do cilindro, na marca de 60 centímetros, sempre olhando de um mesmo ponto de vista. Posicionando o celular a aproximadamente 30 centímetros da base, realizamos a gravação de 4 vídeos para que eles fossem verificados no Adobe Premiere para calcular todo o tempo que a bolinha levava entre uma queda e outra. Após a realização da medição do tempo, utilizamos a fórmula a seguir para chegar no coeficiente de restituição da bolinha. Para a construção do diagrama de Chikawa, levando em consideração a obtenção do coeficiente de restrição, temos que nosso principal método de obtenção para o coeficiente é o ΔN, são os vários diferentes tempos que nós temos, levando em consideração a calibração dos instrumentos e operador, que são duas grandezas de influência que a gente tem para a obtenção do ΔN. A partir disso, nós temos a repetição e reprodução para a obtenção do coeficiente, visto que nós medimos diversas vezes para obter a média e então obter um coeficiente de restrição médio. A seguir é apresentada a tabela de balanço de incertezas. Aqui a gente exemplificou, pegando uma das tabelas, a gente pegou a tabela 2, a gente fez 4 filmagens e obteve 4 tabelas, né? Qual foi o nosso raciocínio para obter o coeficiente de restituição? A gente fez ΔTn mais 1 sobre ΔTn. Então, por exemplo, a gente pegou ΔT2 sobre ΔT1 e ΔT3 sobre ΔT2, ou seja, a gente obteve dois coeficientes de restituição para cada tabela, né? Totalizando 8 coeficientes de restituição, né? E no final a gente tomou a média desses valores para fazer a comparação posteriormente. Isso vai ser apresentado na conclusão, né? Aqui na tabela, as incertezas elas estão expandidas para um coeficiente de abrangência k igual a 2 e um intervalo de confiança de 95%. É importante lembrar também que, como a gente tomou a média dos valores, né, a repetitividade e a reprodutibilidade são grandezas de influência que vão impactar no coeficiente de restituição. Isso vai ser apresentado no próximo slide. Após a obtenção de todos os dados e incertezas, utilizando de todas as filmagens que nós obtivemos durante o experimento,
conseguimos comparar todos os valores de medidas que obtivemos. Fazendo a comparação do Z-score, o nosso valor obtido foi de 0,51, o que mostra boa compatibilidade entre as medições. A reprodutibilidade do pré-relatório entregue estava de acordo com o desejado pelo roteiro e também houve uma grande participação individual de cada membro do grupo. Aqui temos toda a parte bibliográfica que utilizamos para o desenvolvimento do experimento, além do pré-relatório e relatório. E muito obrigado por ter assistido.